Já se sentiu preso por barreiras invisíveis que parecem te impedir de viver plenamente o seu propósito em Deus? Se a resposta é sim, o episódio de hoje é para você. Vamos decifrar juntos o capítulo 12 do livro de Mateus e desvendar como encontrar a verdadeira liberdade no seu propósito com Deus, rompendo barreiras que você nem sabia que existiam. Imagina o quão revigorante seria viver sem essas amarras? Fique conosco até o final, pois temos revelações chocantes a fazer. E lembre-se, sua presença aqui não é por acaso. Deus tem um propósito específico para você. Vamos descobri-lo juntos? Fala, escolhido! Fala, escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Café com Propósito. Eu me chamo Daniela Eu me Essa. chamo Alexandre Para você que Martins. acabou de chegar no nosso episódio de hoje, estamos hoje fazendo a leitura, para a glória de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Amém. O tema do nosso episódio hoje é Descubra a verdadeira liberdade no propósito. E quando a gente fala dessa liberdade, a gente hoje vai falar de romper barreiras, amém? Então, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve no canal Martins e Lessa, ativa o sininho para você receber todas as notificações e deixa o like é muito importante. Quando você deixa o like, mais pessoas são alcançadas por essa palavra e assim também o nome do Senhor é glorificado em outras vidas, amém? Amém. Vamos para a leitura de hoje do nosso episódio 275, Mateus 12. Lembrando que a nossa Bíblia é na nova tradução da linguagem de hoje. Amém? Vamos lá. Poucos dias depois, num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer os grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e os seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham direito de comer esses pães. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês que o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer quando afirmam: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei lhe perguntaram: É contra a nossa lei curar no sábado? Jesus respondeu: Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair num buraco, será que ele não vai fazer tudo para tirá-la dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disse para o homem: Estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus. Quando Jesus soube disso, foi embora dali, e muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes, e mandou que contassem nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, nem fará discursos nas ruas. Não esmagará o galho que está quebrado, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa, e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Então levaram a Jesus um homem que era cego, cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou, e ele começou a ver e a falar. A multidão ficou admirada e perguntava: Será que este homem é o filho de Davi? Alguns fariseus ouviram isso e responderam: É Beelzebul, o chefe dos demônios,
quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si também será destruída. Assim, se o reino de Satanás, um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino está dividido e logo vai desaparecer. Vocês dizem que eu expulso demônios porque Beelzebul me dá poder para fazer isto. Mas, se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim, essa pessoa poderá levar as coisas que ele tem em casa. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajudar a juntar está espalhando. Por isso, eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém disser alguma coisa contra os filhos do homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito não será perdoado, nem agora, nem no futuro. Vocês só poderão ter frutas boas se tiverem uma árvore boa. Mas se tiverem uma árvore que não presta, vocês terão frutas que não prestam. Porque é pela qualidade das frutas que sabemos se uma árvore é boa ou não presta. Ninhada de cobras venenosas. Como é que vocês podem dizer coisas boas se são maus? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou, porque as suas palavras vão servir para julgar se você é inocente ou culpado. Então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Jesus respondeu: Como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. Jesus continuou: Quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: Vou voltar para a minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa vazia, limpa e arrumada. Depois sai, vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. E isso também acontecerá com esta gente má de hoje. Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram ao lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: Escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: Vejam, aqui está a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Amém? Deus, palavra abençoada. Quando a gente fala, gente, na nossa jornada do propósito, acerca de romper barreiras, que é o tema, inclusive, do nosso episódio na leitura de Mateus 12,
A gente precisa entender que Deus ele tem um propósito com cada um de nós nessa terra. E a verdade é que eu e você, nós somos chamados e fomos escolhidos pelo nome para que, a partir disso, desse entendimento, nós possamos cumprir o propósito do Senhor. Então, quando eu chamo hoje você que está aí escolhido, escolhida, para descobrir a verdadeira liberdade no propósito, a gente precisa olhar para essa mensagem de hoje e extrair dela aquilo que de fato vai nos levar ao próximo nível, ao próximo passo da nossa jornada. Então, quando a gente olha para o contexto histórico de Mateus 12, a gente precisa lembrar que naquela altura, tanto Jesus como os discípulos, né, e o povo todo estavam sob uma dominação, e a dominação era a dominação romana. E esse domínio ele trouxe muita opressão para o povo, não só politicamente falando, mas economicamente também. E ainda falando sobre aquela situação, a sociedade ali, ela era fortemente influenciada pela lei de Moisés. Então, assim, tudo acontecia e tudo era regido de acordo com aquela lei, incluindo o tema central desse episódio, que é acerca do sábado. O que a gente hoje olha e vê qual foi o maior propósito e missão de Jesus quando, por exemplo, realizou uma cura ao sábado. E também havia ali uma forte expectativa daquele povo acerca do Messias. Mas, gente, vale lembrar que eles não estavam esperando um Messias que fosse servo e que tivesse ali com o propósito de sofrer, morrer pelo povo. Não, eles esperavam ali um Messias de uma forma política, sabe, militar, que fosse ali combater, acabar com os romanos e dar vitória ao povo judeu. Eles esperavam por isso. Então, as crenças, né, entre eles eram muito fortes sobre essa perspectiva. Então, quando eu e você, nós olhamos para essa palavra, e o convite hoje é romper barreiras, né, rompendo barreiras, nós precisamos lembrar que a primeira chave para a gente ir adiante, vencer, é a liberdade no propósito. Você sabe quando você realmente descobre a sua verdadeira liberdade no propósito? É quando você entende o que o Senhor está querendo ministrar hoje para o teu coração. Do versículo 1 ao 8, Jesus ele fala dessa liberdade no propósito. E Jesus ele desafia, inclusive, as regras do sábado, sugerindo que a liberdade de viver o propósito de Deus, ela supera as restrições legais. Deus, ele se preocupa mais com a misericórdia do que o sacrifício. Eu não sei como você está hoje na sua jornada, e talvez você esteja oferecendo tanto sacrifício a Deus, e eu não estou dizendo que fazer sacrifício é errado, tá? Tem pessoas que jejumam, que oram, que sobem monte, que ora de madrugada, que faz inúmeros propósitos de oração. E eu me considero também uma dessas pessoas, estou nessa fila, buscando. Mas eu não faço isso para dizer, eu sou melhor do que ninguém, porque eu não sou. Eu faço porque eu preciso de Jesus, mas eu sei que, sobre todo esse sacrifício, Ele quer muito mais o meu espírito contrito e quebrantado na presença dele. Ele quer muito mais o meu coração amoroso e generoso. Ele quer muito mais a minha obediência. Então eu preciso entender que eu posso oferecer a Deus sacrifícios, mas ele se importa mais com a misericórdia, com o coração voltado para ele, com o coração amoroso e generoso, com esse amor que foi o maior ensinamento dele quando ele veio nessa terra. Então, a liberdade no propósito, eu e você, nós precisamos identificar essas regras ou até mesmo tradições que muitas das vezes acabam nos impedindo de eu e você vivermos esse propósito de uma forma plena, sabe? Então considera hoje como que você pode trazer mais compaixão para a sua vida, como que você hoje pode trazer na sua vida mais misericórdia e que isso possa ser exercido frequentemente, diariamente na sua vida. Quando a gente fala de romper barreiras, a segunda barreira que a gente precisa é viver o propósito em meio a desafios. Você acha que Jesus ele não passou por desafios? Imagina só, todo momento que ele estava ali para seguir o seu ministério, onde ele veio para um propósito, amar acima de tudo e morrer por esse amor. O amor do Pai sobre a humanidade foi tão grande que Jesus, como filho, ele veio para cumprir o propósito, que era morrer. Ele se fez cordeiro em holocausto por mim e por você. E ele não foi só ali, não foi só o ato de morte, que por si só foi extremamente doloroso, mas desde o seu nascimento, Jesus ele foi perseguido, foi tentado com a morte, né? Satanás queria acabar com ele.
E, óbvio, existia um propósito de se cumprir palavras proféticas, que no Antigo Testamento tem inúmeras, diversos profetas anunciaram a vida do Messias. Então, tudo que aconteceu na jornada de Jesus era para que se cumprisse todas as profecias que haviam sido feitas acerca dele. Então, Jesus ele lidar diversas vezes com desafios. Você sabe que é você estar ali para cumprir um propósito. O propósito do Senhor é, através da vida de Jesus, ministrar cura sobre as pessoas. E o tempo todo ele ter ali um exército contra ele, duvidando do que ele estava fazendo, falando até que muitas das vezes o que ele estava fazendo é porque ele estava sendo instrumento de Satanás. Não, ele tem esse poder de curar porque foi Beelzebub que deu para ele esse poder. E Jesus ele tinha que pegar a palavra e combater essas heresias, essas palavras contra ele através da palavra do Senhor. Então, o que eu olho e aprendo com a jornada de Jesus? O quanto é importante nós nos prepararmos. Você sabe por que você está aqui hoje participando dessa jornada do propósito? Aqui no programa Café com Propósito, falando sobre propósito de vida, porque você está vivendo o seu preparo. E esse preparo, ele não é uma coisa que você começa hoje e termina amanhã. Não, gente, é uma jornada. Todos nós estamos todos os dias nos preparando para aprender mais de Jesus, acerca de Jesus, para que a partir desse entendimento, desse conhecimento e dessa busca incessante, nós possamos desfrutar plenamente do propósito que Deus tem na nossa vida. Então, quando a gente fala de que nós precisamos romper barreiras, e a barreira de vencer o propósito diante do desafio é, apesar da rejeição e do ceticismo ali daqueles fariseus, Jesus ele permaneceu firme no propósito dele, e ele adverte contra, inclusive, a blasfêmia contra o Espírito Santo, enfatizando aqui a importância de reconhecer a obra de Deus. Veja o que diz Mateus 12, o verso 22 a 32. Nós não vamos ler todos esses versículos, mas ele diz, então levaram a Jesus um homem que era cego e mudo porque estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. Vai passando. Pode passar. Vai lá para o 20 e para o 32. Se alguém disser alguma coisa contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem agora e nem no futuro. Nós precisamos ter muito temor e tremor quando for falar das coisas de Deus, porque as coisas de Deus, elas são santas. E nós precisamos ter muito temor até com relação ao próprio Espírito de Deus. Jesus ele está nos advertendo aqui acerca da blasfêmia contra o Espírito. Eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo naquele momento. Jesus, sobre ele estava o Espírito de Deus, e esse Espírito estava operando milagres. E eles diziam ali, aqueles fariseus, blasfemando que não era o Espírito de Deus, mas que sim era Satanás usando Jesus. Você tem noção? E aqui ele já está nos advertendo e nos ensinando uma lição. Sabe, às vezes Deus ele usa de pessoas para ministrar sobre a sua vida, mas o tempo que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas só querem receber chave, vitória, bênção, prosperidade, ninguém quer se consertar, ninguém quer buscar restauração, ninguém quer buscar conserto e aprendizado, ninguém quer falar de pecado, mas nós precisamos ser essa voz que clama no deserto e que anuncia a palavra do Senhor. Qual é a palavra que o Senhor tem hoje para nós? É sobre essa palavra que nós todos os dias aqui meditamos. Senhor, fala, porque nós queremos te ouvir. Aqui eu e o Alexandre, nós somos apenas uma extensão da palavra de Deus. Se não for Jesus através do Espírito Santo na nossa vida, nada nós temos, nada nós podemos trazer para partilhar com vocês. Mas é através desse Espírito, o Espírito de Deus, que nós estamos aqui para trazer a palavra. Então eu preciso que você e eu, nós tenhamos total reverência e com certeza, né, gente, que a gente tem entendimento sobre as coisas de Deus como coisas santas. Reflita sobre as críticas hoje. Quais são os desafios que você está enfrentando no seu propósito? Procure maneiras de você se manter firme e, óbvio, centrado, reconhecendo a obra que Deus ele está fazendo na sua vida. Glória a Deus. Gente, para a gente encerrar as chaves de hoje, quando a gente fala de romper barreiras, nós precisamos, quando estamos entendendo que existe a verdadeira libertação no propósito. E para me ter essa verdadeira libertação, para que eu consiga vencer as barreiras rompendo elas, eu preciso falar da família do propósito. Inclusive, Jesus, ele fala sobre essa família, Mateus 12, versículo 46 a 50, ele diz: quando Jesus ainda estava falando ao povo,
a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele. E aí pode ir lá para o final, versículo 50. Aliás, volta para o 49, perdão. Então apontou os seus discípulos, né? Naquele momento Jesus ele mostra que os discípulos vão dizer: tua mãe está lá fora. Ele aponta para os discípulos. Ele diz: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Então aqui Jesus ele está nos deixando um grande ensinamento. Viver e desfrutar da vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, o verso 2, diz assim a palavra do Senhor, Romanos 12, 2. Não vivamos como vivem as pessoas deste mundo, mas deixemos que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Entende, gente, a importância da nossa mente estar cativa em obediência à palavra do Senhor, e entender que eu e você estamos aqui para seguir um propósito claro, que é fazer a vontade do Senhor. Então, quando a gente olha aqui para Mateus, capítulo 12, versículo 50, Jesus, ele traz para a gente esse entendimento, que se você quer ser a mãe, pai, considerado, né, família, a família no propósito, é unicamente você obedecer ao Senhor, fazendo a vontade dele, aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém? Então, Jesus, ele redefine aqui a família, não como uma ligação sanguínea, mas com aqueles que seguem a vontade de Deus. E isso expande a nossa noção de comunidade de pertencimento. Eu e você, inclusive, somos irmãos em Cristo. Nós somos um só corpo em Cristo. Cada parte desse corpo tem uma importância e uma relevância para que todo o corpo flua e funcione bem. E é por isso que eu digo para você que ele tem um propósito único com você, porque você é obra-prima das mãos dele, feito de forma exclusiva, e ele tem algo profundo para fazer através da sua vida. O que ele tem para você, ninguém vai poder fazer no seu lugar. Glória a Deus. Então pensa em quem são esses irmãos e irmãs hoje no teu caminho espiritual. Busca maneiras de se fortalecer essas conexões, se apoiar outras pessoas a cumprir também o propósito delas. E com base nessas chaves poderosas que nós falamos aqui sobre acerca de romper as barreiras e, óbvio, gente, entendendo que através desse romper, nós cada dia vamos ter clareza sobre a verdadeira liberdade no propósito. Hoje eu quero trazer uma analogia especial. Hoje nós vamos falar da viagem, de uma viagem de barco, tá? Ao nos aventurarmos no mar, podemos ter regras rígidas sobre quando e como navegar para garantir a nossa segurança, como as leis do sábado que os fariseus defendiam. Mas imagine se, ao seguir essas regras, perdemos a oportunidade de resgatar alguém em perigo no mar, como Jesus que curou no sábado. O propósito da viagem não é apenas seguir as regras, mas chegar com segurança ao destino e ajudar outros a fazer o mesmo, se necessário. Em relação ao propósito e aos desafios que enfrentamos, imagine que você é um marinheiro e que tem que enfrentar tempestades e ondas gigantes. No entanto, apesar dessas dificuldades, você mantém o curso e continua, porque sabe que está fazendo a coisa certa e está confiante na sua capacidade de navegação. Por último, a parte da família do propósito, podemos usar ainda nessa analogia do barco. Em um navio, os membros da tripulação não são necessariamente relacionados pelo sangue, mas eles se tornam uma família porque têm o mesmo propósito, trabalham juntos para atingir um objetivo comum e se apoiam, né, em tempos difíceis. A ligação que eles partilham é forte e também muito significativa. Assim como Jesus, ele descreve os seguidores da vontade de Deus como seus irmãos e irmãs. Então, quando a gente olha para a palavra, para esses grandes ensinamentos que Jesus, o nosso mestre, ele deixa para nós, a gente entende que a gente precisa olhar para a nossa jornada e avaliar, analisar as nossas ações. E que durante essa semana, o nosso para casa hoje durante essa semana, tente observar
as ações diárias, avalia se elas estão realmente alinhadas com o propósito de Deus na sua vida. Lembre-se da analogia do barco que nós trouxemos hoje. O objetivo não é simplesmente seguir regras, gente, não. Mas agir de acordo com o amor e a compaixão de Deus. Eu preciso que você hoje também faça um momento de reflexão. Pega um momento tranquilo do teu dia, reflita sobre a história de Jesus curando no sábado. Pensa em situações na sua vida hoje onde você pode ter sido como um fariseu, priorizando regras rígidas em vez de expressar amor e bondade. Eu, Daniele, eu já fui fariseu. E se eu não me atentar e se eu não me manter firme com a visão alinhada à visão de Jesus, eu talvez seja novamente um fariseu que eu não quero. Jesus blinda os meus olhos. Jesus traz luz para todo o meu corpo. Eu oro isso diariamente, porque, gente, nós somos tentados o tempo todo. Peça para o Senhor Deus, o nosso Jesus, ajudar você a ver essas situações com novos olhos. Essa é a minha oração diária. Convido você a fazer ela também. E faça um esforço consciente, tá? Faça um esforço consciente para você criar a família do propósito. E essa família é a família que vai ajudar você na sua vida. E pode ser através aqui do grupo da comunidade dos escolhidos. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, vem fazer parte da comunidade dos escolhidos. Essa comunidade ela está a serviço para ajudar você, para encorajar você a viver o teu propósito com o Senhor, à luz da palavra dele. Amém. E a partir desse propósito você vai ter sua vida completamente transformada, sabe? Compartilhe os seus pensamentos, os seus sofrimentos sobre o propósito, quais são as etapas, as fases que você tem visto tanta dificuldade, como que a gente pode aqui te ajudar a ir para o próximo nível. Nós estamos aqui para encorajar você. E peça, sabe? Continua orando, continua clamando, pede a Deus para Deus trazer luz, trazer clareza para a tua jornada. Essa atividade aqui, ela vai fortalecer você, fortalecer também os laços aqui na nossa comunidade, a gente vai ficar mais próximo, né? Mais íntimos, glória a Deus por isso. E vai fazer com que você veja tudo com uma outra visão, com a outra ótica, sabe? Vendo plenamente, cada dia mais, a clareza no teu propósito. Amém. E assim, rompendo, né? Rompendo essas barreiras. Gente, ainda falando sobre a verdadeira liberdade do propósito e ainda falando também de romper barreiras para a gente viver esse propósito que Deus tem na nossa vida, muitas das vezes na jornada, sem a gente perceber, a gente comete erros. E eu hoje quero trazer 3 erros que impedem você de romper essas barreiras e, óbvio, viver verdadeiramente o teu propósito. Então, o primeiro erro que eu quero destacar é priorizar regras sobre o amor. Em Mateus 12, a gente vê aqui um destaque no confronto de Jesus com os fariseus, que priorizavam a adesão escrita da lei, as regras do sábado, tudo tinha que ser de acordo com a lei rigorosamente, ao invés do amor, do cuidado com os necessitados, sabe? Muitas pessoas, elas podem cometer o mesmo erro em sua busca pelo seu propósito em Deus, focando mais em fazer as coisas certas do que amar e servir os outros, entende? E quando a gente fala desses erros, isso impede a gente de romper essas barreiras. O segundo erro é resistência à mudança. Ei, olha para cá agora, presta atenção que isso aqui é muito forte. Quando Jesus, ele curou no sábado, ele estava desafiando as normas estabelecidas. Ei, o que provocou resistência e rejeição por parte de alguns, quando ele simplesmente fez isso? Da mesma forma, quando a gente busca o nosso propósito em Deus, nós podemos nos deparar, sim, gente, com a necessidade de mudança. O erro aqui é resistir a essa mudança, por medo ou conforto. Tá tão ali numa situação confortável que você não quer mudar. E muitas das vezes não é nem o medo e nem o conforto, mas é o confronto. Você está sendo confrontado a uma mudança que você não quer viver. Ei, em vez disso, abrace. Porque quando nós estamos abraçando ao propósito, né, aquilo que Deus tem para nós, como parte daquilo que Ele vai fazer, é óbvio que é um processo. Muitas das vezes vai ser doloroso. Mas, ei, deixa eu te dizer uma coisa. É para o teu crescimento. É para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Quando eu ministro essa palavra para vocês, eu sou a primeira a receber essa palavra. Minha gente, eu sou. Minha boca, o ouvido mais perto é o meu. Então, pode ter certeza que eu estou recebendo também. Glória a Deus. E o nosso terceiro erro, que impede a gente de romper a barreira, essas barreiras que
impedem de eu e você descobrir a verdadeira liberdade no propósito é negligenciar a comunidade. Talvez diga assim, como assim, Dani? Negligenciar a comunidade. Gente, em Mateus 12, Jesus ele fala da sua família. Qual é a verdadeira família de Jesus? Nós acabamos de ler. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está no céu é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Tá aí na tela para vocês lerem. Glória a Deus. Então, Jesus ele diz, olha, a minha verdadeira família é aqueles que seguem a vontade de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas podem buscar o seu propósito em Deus de uma forma isolada, negligenciando a importância de ser comunidade. Por isso que a gente fala aqui da nossa comunidade dos escolhidos, porque a gente sabe da importância de estarmos juntos. Aqui, no dia que você estiver mais não tão firme, vai ter pessoas aqui que vão encorajar você. No dia que talvez você tá cheio do Espírito, vai ter pessoas que vão precisar dessa graça que Deus derramou sobre a sua vida para fortalecer a jornada dela, sabe? E é através disso, quando a gente entende a importância da comunidade, isso pode, gente, levar a gente a cada vez mais se fortalecer. Agora, se eu negligencio a comunidade, isso pode me levar ao erro de perder o apoio, a sabedoria. Eu perco isso. A falta de conexão com essa comunidade me leva e me distancia da fé com Jesus, sabe? E a fé com o Senhor, esse momento de troca, esse momento de partilha nos proporciona crescimento espiritual, familiar. Quando nós estamos aqui falando sobre a atmosfera espiritual, afinal todo mundo que está aqui é porque quer aprender mais acerca do propósito em Deus através da palavra, nós estamos fortalecendo todas as outras áreas da nossa vida. Olha, nós como seres humanos, nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Jesus, ele trabalha todas essas áreas de uma forma perfeita. Então eu quero convidar você agora, fecha os teus olhos aonde você está. Vamos pedir ao Senhor hoje, vamos declarar, Jesus, a partir de hoje, eu rompo barreiras que me impedem de encontrar a verdadeira liberdade no meu propósito. Jesus, a partir de hoje, em Ti, Senhor, eu entendi a palavra, eu entendi tudo que o Senhor ministrou no meu coração e a partir de hoje, Deus, eu me comprometo de romper contigo essas barreiras que me impedem de viver a verdadeira liberdade do propósito. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo. Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos avançar. Nós queremos desfrutar da Tua boa, da Tua agradável e da Tua perfeita vontade. Para isso, Senhor, alinha a nossa mente, a mente do Senhor, que a nossa mente esteja cativa e em obediência à Tua palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu oro para que a partir de hoje, Deus, haja um romper de grilhões, de cadeias, todas as tentativas falidas do diabo contra a mente, contra o corpo, contra a alma e o espírito, Senhor, dos teus escolhidos, das tuas escolhidas. Nós declaramos no nome de Jesus falência. Nós declaramos no nome de Jesus que já foi repreendido todo esse mal. E a partir de hoje, Senhor, nós avançamos, nós nos posicionamos e caminhamos para frente, Senhor. Nem para trás e nem para os lados, mas para frente. Nós damos esse próximo passo. Vamos para a próxima fase, para a próxima etapa. Porque nós entendemos que à medida que a gente prossegue avante com o Senhor, a gente cada vez mais vai tendo a verdadeira clareza do propósito. E a gente vai tendo liberdade de vida em Ti, Jesus. Porque a Tua palavra, Senhor, ela diz, e conhecereis a verdade. A verdade é a Tua palavra. A verdade é Jesus. E essa palavra vai nos libertar. Conhecereis a verdade vos libertareis. Nós queremos ser livres, nós queremos ser todos os dias libertos, transformados, restaurados em Ti. Abençoa, meu Deus, cada vida que nos assiste agora. Encoraja os Teus escolhidos, aumenta a fé, a confiança, a perseverança, de continuar firmes no propósito, meu Deus. Assim, meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esse episódio, pelas nossas vidas, por seguirmos firmes no Teu propósito, nos dá força, nos anima, nos encoraja, vai repreendendo todo mal contra as nossas vidas, Deus, e eu oro, Pai, para que cada dia o Senhor cumpra em nós o Teu propósito, a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, sabemos que a Tua vontade ela é perfeita e sabemos que a Tua vontade é agradável. Perdoa os nossos pecados, nos reconciliamos com a beleza da Tua santidade e Te damos graças, Te damos louvor, Te bendizemos porque o Senhor é bom, todo tempo o Senhor é bom.
Assim fica conosco. Essa é a oração que te fazemos e te agradecemos no nome de Em Jesus. Jesus, E você amém. declara o seu amém para a glória de Deus. Glória Glória a a Deus. Deus. Olha, Deus sempre está pronto para ouvir a sua oração. Então, Amém. vai para a presença. Ele quer falar com você, ele quer ouvir você. Que você possa iniciar esse relacionamento com o Senhor o mais rápido que você puder. Amém? Ó, Amém. tá ficando listado aqui agora. Antes de eu deixar listado aqui pra você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né, amor? Se inscreva no canal, meu povo, me perdoe pela garganta, viu? Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa teu like e compartilha o link com todos os seus contatos. Amém. Vamos orar pela garganta do Alexandre. Amém. Senhor, nós ministramos cura, né, gente? Dá Em um nome amém de aí. Jesus. Todo mal já foi repreendido no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Tá ficando listado aqui a playlist completa do Evangelho de João. Nós encerramos recentemente essa série. Antes de começar Mateus, nós estávamos na série de João, então tá aqui, clica. E também a série de Provérbios, Amém. fantástica, muito conhecimento e muito ensinamento. Que Deus abençoe você e até amanhã em mais um episódio do nosso Café com Propósito. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.